muito antes dos humanos caminharem sobre a Terra, antes dos dinossauros dominarem o planeta. Os tubarões já cruzavam os mares primitivos. Há mais de 400 milhões de anos, criaturas silenciosas começaram a surgir nas profundezas escuras dos oceanos antigos. Enquanto espécies inteiras desapareceram ao longo do tempo, os tubarões sobreviveram a extinções em massa, mudanças climáticas violentas e catástrofes que destruíram quase toda a vida do planeta. Eles não apenas sobreviveram. Eles evoluíram para se tornar os predadores mais perfeitos do oceano. O Império dos Tubarões. Nas águas profundas do Pacífico, nas correntes geladas do Atlântico, nos mares tropicais da África, existe um caçador que domina o silêncio: o tubarão. Seu corpo é uma máquina biológica quase perfeita. Sua pele reduz o atrito na água. Seus dentes se regeneram constantemente. Seus sentidos detectam uma única gota de sangue a quilômetros de distância. Mas os tubarões não são monstros. Eles são reis antigos de um mundo que os humanos mal conhecem. Durante séculos, histórias aterrorizantes criaram a imagem de criaturas assassinas sedentas por sangue. Porém, nas profundezas do oceano, a verdade é muito diferente. Os tubarões são essenciais para a vida marinha. Sem eles, o oceano inteiro pode entrar em colapso. Maiores predadores já vistos: o grande tubarão branco. Silencioso, paciente, esperando o momento perfeito para atacar. Debaixo da água, tudo parece calmo. Pequenos peixes nadam entre algas gigantes. Raios de luz atravessam o oceano azul escuro. Mas nas sombras, algo observa. O tubarão branco não caça apenas com os olhos. Seu corpo possui sensores capazes de detectar impulsos elétricos emitidos pelos músculos de outros animais. Mesmo escondida na escuridão total, uma presa jamais está completamente segura. Os tubarões evoluíram durante milhões de anos para dominar o ambiente marinho. Seu esqueleto não é feito de ossos comuns, é formado por cartilagem, o mesmo material encontrado no nariz humano. Isso torna seus corpos mais leves, rápidos e extremamente flexíveis. Cada espécie desenvolveu habilidades únicas para sobreviver. Existem mais de 500 espécies de tubarões espalhadas pelos oceanos do planeta. Alguns são pequenos o suficiente para caber em uma mão. Outros atingem o tamanho de um ônibus. O mar aberto parece vazio, mas isso é uma ilusão. Debaixo da superfície existe uma guerra constante pela sobrevivência, e os tubarões estão no topo dessa cadeia alimentar. No Pacífico, cardumes gigantescos atravessam correntes oceânicas em busca de águas mais quentes. Milhões de peixes se movem como um único organismo, mas grandes predadores seguem cada movimento. O animal mais rápido entre todos os tubarões, capaz de atingir velocidades superiores a 70 km por hora, o mako é um torpedo vivo. Seu corpo hidrodinâmico corta a água quase sem resistência.
Quando ataca, poucas presas conseguem escapar. Em mar aberto, velocidade significa vida. Por milhares de anos, os humanos temeram os tubarões. Lendas antigas falavam de monstros marinhos capazes de destruir barcos inteiros. Filmes transformaram essas criaturas em símbolos de terror absoluto, mas a realidade é muito diferente. Os ataques contra humanos são extremamente raros. Na maioria das vezes, o tubarão confunde surfistas ou nadadores com presas naturais vistas de baixo. Após a primeira mordida, geralmente se afasta. Para o tubarão, humanos não fazem parte de sua dieta. Mesmo assim, milhões de pessoas continuam aterrorizadas pelos oceanos. O verdadeiro perigo, porém, não está nos tubarões. Está nos próprios humanos. Afunda os anos, mais de 100 milhões de tubarões são mortos pela pesca industrial. Muitos têm apenas as barbatanas retiradas enquanto ainda estão vivos. Depois são jogados de volta ao mar. Sem conseguir nadar, afundam lentamente até morrer. O comércio ilegal de barbatanas movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. Em algumas regiões, populações inteiras de tubarões praticamente desapareceram. E quando os tubarões desaparecem, todo o oceano sofre. Sem predadores no topo da cadeia alimentar, espécies menores se multiplicam de forma descontrolada. Ecossistemas inteiros entram em colapso. Recifes morrem, peixes desaparecem. O equilíbrio do mar começa a ruir. Salvar os tubarões não é apenas proteger uma espécie, é proteger o oceano inteiro e talvez a própria sobrevivência humana no futuro. Nenhum tubarão desperta tanto medo quanto o grande tubarão branco. Seu nome científico ecoa respeito entre cientistas e mergulhadores. Uma máquina de caça quase perfeita. Pode atingir mais de 6 metros de comprimento. Sua mordida está entre as mais poderosas do reino animal. Mas existe algo ainda mais assustador: sua inteligência. O tubarão branco aprende, observa. Alguns pesquisadores acreditam que indivíduos experientes modificam estratégias de caça dependendo do ambiente e do comportamento das presas. Na costa da Califórnia, jovens tubarões brancos crescem em águas rasas antes de se aventurarem em mar aberto. É como uma infância protegida, mas conforme amadurecem, tornam-se predadores dominantes. Até mesmo orcas, os maiores caçadores dos oceanos, entram em confronto com eles. Em alguns lugares do planeta, grupos de orcas aprenderam a caçar tubarões brancos especificamente para comer seus fígados ricos em gordura. Quando isso acontece, os tubarões abandonam imediatamente a região. Mesmo os reis do oceano possuem inimigos. O oceano está mudando. As águas estão mais quentes. A poluição cresce. Toneladas de plástico atravessam correntes marítimas todos os anos. Muitos tubarões acabam presos em redes gigantescas criadas para pesca industrial.
Outros ingerem resíduos tóxicos invisíveis. Mas ainda existe esperança. Em várias regiões do planeta, áreas marinhas protegidas começaram a recuperar populações inteiras de tubarões. Pesquisadores usam satélites para rastrear migrações oceânicas. Mergulhadores trabalham para remover anzóis e redes abandonadas. Cientistas estudam formas de convivência segura entre humanos e grandes predadores marinhos. Aos poucos, uma nova visão surge. Os tubarões não são monstros, são guardiões antigos do oceano. Sem eles, o mar perde seu equilíbrio. E sem oceanos saudáveis, a vida na Terra jamais será a mesma. O sol desaparece lentamente no horizonte. As águas profundas ficam escuras outra vez. No silêncio do oceano, sombras gigantes continuam patrulhando o mundo submarino. Elas existiam antes dos humanos, antes dos impérios, antes da história registrada. E talvez continuem aqui muito depois de nós. Nas profundezas infinitas, onde a luz desaparece e o medo nasce do desconhecido, os tubarões seguem reinando. Silenciosos, antigos, perfeitos, os verdadeiros senhores do oceano. As sombras do oceano.